natural que esse seja o primeiro comportamento. No medo do não conhecimento, eu veto, eu crio preconceito. Então, se eu vejo meu filho de 8, 10 anos, muito tempo no jogo, em vez da geração digital, em vez dos pais entrarem no jogo, conhecerem, entenderem a identificação, por que que o meu filho escolhe essa modalidade, porque dentro do game também, você sabe disso, nós temos culturas diferentes. A cultura do Free Fire, por exemplo, é completamente diferente da Counter-Strike, do League of Legends, Rainbow Six. Então, a gente tem culturas diferentes. Dentro da nossa bolha gamer, nós temos pedaços, né, com linguagens, com ídolos, com identificações que são pertinentes daquele mundo. A geração digital precisa conhecer esse mundo. E no momento em que eles conhecem, quando eles conhecem esses grandes personagens que a gente conhece do esporte, eles conseguem entender, pô, que espetáculo! O que eles estão fazendo é espetacular! Que empreendedor, que atleta, que homem, que mulher, entendeu? Então, a gente, quando eles começam a conhecer a nossa cultura gamer, eles conseguem abaixar o muro desse preconceito e entrar no mundo gamer, que é o espetáculo. Verdade. A gente tem um quadro fixo aqui no programa que a gente chama de Save Point. É a hora que a gente vai revisitar as nossas memórias. E aí eu queria que você contasse pra gente, assim, uma memória especial, assim, o que vem na sua cabeça quando você pensa em games. E aí você pode contar alguma coisa lá de trás, sua primeira relação com os games, com os eSports, ou um trabalho que você fez em específico. Conta pra gente uma memória especial. Eu tenho vários, mas eu vou trazer a minha primeira emoção, que foi surreal pra mim. Eu estava trabalhando com a Luminosity junto com a equipe de CS e eles estavam no Canadá, na Califórnia, eu no Rio de Janeiro, a gente trabalhava remoto e a gente estava entrando para um Qualify de uma Pro League foi uma época muito difícil da LG, foi uma época muito instável da LG, mas eles conseguiram se encontrar para aquele campeonato e as coisas foram crescendo e quem vive o campeonato sabe que, eu digo que o campeonato tem vida, né? E eu estava num fuso horário completamente diferente deles e eu me lembro que os jogos eram de madrugada, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, e eu acompanhando os campeonatos. No último jogo, que era que iria dar a vaga para participar dessa Pro League, eu dormi. Eram 3 horas da manhã, eu estava exausta. Que memória ótima! E aí eu cheguei e falei assim, aí eu acordei com o quê? Com o telefone tocando, eram os garotos tocando, entendeu? E de repente eu assim, Lu! E aí, sabe quando você acorda no meio do nada? Eu tava com roupa ainda de trabalho, eu fiz uma call com eles e eu falei assim, meu Deus do céu, e eu fico até arrepiada. Foi um momento de... Foi uma vitória muito nossa, sabe? E aquilo ali foi sensacional. E eu desliguei o telefone e fiquei hypadérrima, 3 horas da manhã, com quem que eu vou falar, né? Cheia de adrenalina. E aí eu pensei, meu Deus, vamos pra Montpellier, sabe? Ganhamos essa vaga. E eu me lembro que teve um jogador que falou assim, Lu, eu não sei se também foi o Zac que falou, eu já não sei. Aí eu falei assim, Lu, então tá bom, essa semana a gente vai embarcar, a gente se encontra em Paris. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, eles saindo da Califórnia, eu saindo do Rio de Janeiro, a gente se encontrando em Paris. Mas isso tudo, foi uma memória muito legal, mas o que mais me impactou foi, a gente trabalhou tanto para aquela vaga, a gente trabalhou tanto para aquele campeonato, que de repente, quando a gente ganhou, aí não, quero saber se posso contar com você? Você, lógico, vamos, já. Confirmei, eu falei assim, o que eu vou fazer em Montpellier, num campeonato, era o meu primeiro campeonato de esportes eletrônicos, um primeiro campeonato internacional. E aí me bateu aquela insegurança, assim, meu Deus, eu tenho muita experiência com esporte tradicional. Então, quer dizer, Pan-Americanos, Olimpíadas, Mundiais, isso não me assusta, é um ambiente que para mim é conhecido, era muito conhecido naquela época, mas quando eu me vi, meu Deus, o que eu vou fazer em Montpellier?
Aí até minha filha chegou e falou assim, mãe, é um campeonato igual a outro campeonato. Ela é atleta olímpica, né? E aí esse foi assim, veio com muita emoção, mas foi como eu ingressei no esporte eletrônico nesse âmbito de campeonato internacional, que é uma vibe maravilhosa, né? Quem trabalha com games é gamer também? Ah, cara, eu acho que sim. Eu me considero. Eu que eu falo assim, guys, eu sou jurássica. Mas você me coloca no Inferno CT, eu puxo, dropo uma Alp, eu jogo. Ah, legal, legal. Agora, tirando isso, não. Mas se a gente não se identificar como tal, eu sou geek, eu sou nerd, eu sou gamer, eu me identifico com essa cultura. E eu acho muito legal quando as pessoas me chamam de. Ah, legal, legal. Queria ouvir um pouquinho mais assim, do que você percebe de diferenças dessa transição de um gamer casual, né? De alguém que está ali jogando por entretenimento e de repente desperta, opa, sou um atleta, e, enfim, começa a construir essa carreira. Assim, o que você percebe de diferenças mesmo do ponto de vista psicológico, né, emocional? Como é que é essa transição? Eu vejo que um atleta, ele nasce atleta, ele tem... As pessoas querem separar um atleta profissional. O atleta profissional, para ele ser profissional, ele já é atleta. Perfeito. Isso é uma coisa que é muito estranha no esporte, porque eles acham que para ser profissional tem que estar ganhando salário, tem que... Gente, esporte, o atleta tradicional, ele passa 8 anos, às vezes, sem ganhar nada, treinando pelo desejo de ganhar, pelo desejo de melhorar. Então eu vejo que quando você percebe que tem aquele jogador que ele já tem a disciplina de treinamento, que ele gosta de treinar tática, que ele conhece o jogo, você já vê um atleta ali. Dali para ele conseguir entrar numa equipe e conseguir despontar como um atleta profissional, eu acho que é uma carreira. Assim como, por exemplo, você vai ver nadadores que nadam por nadar, mas aquele que gosta da natação como competição, ele já começa com competição cedo, ele já tem disciplina da alimentação, da preparação física. É a mesma coisa com o esporte. Quando eu vejo um garoto novo, né, mas ele gosta de treinar, tem que gostar de treinar. Quem não gosta de treinar, muda, guys, entendeu? Não tem jeito. Gosta de treinar, gosta do jogo, gosta de estudar o jogo, assiste VODs, quando você está imerso, ali o fato dele ser pro player vai ser uma consequência e normalmente acontece. Os games estão cada vez mais inseridos na vida dos jovens. Mas será que a gente tem dados sobre isso? Bom, a gente vai ver com a Bruna Pastorini no quadro Pet de Insights. A gente tem hoje dados super interessantes que mostram o espaço, né, o papel do game na vida das pessoas, na vida dos jovens e a importância que surge, né, a relevância do game como ferramenta de socialização e educação a partir, né, desses grandes espaços que o game ocupa, né? Então hoje quando a gente olha para a nossa população gamer, né, a gente tem 85% dos gamers que falam que o game ele é hoje a sua principal forma de diversão. Então, né, aí a gente já vê a relevância, né, que o game tem para o dia a dia dessas pessoas. E 79,5% dos gamers que falam que o game ele é hoje a sua principal forma de entretenimento. E a gente sabe, né, que quando a gente está falando de entretenimento, é muito mais fácil, né, educar, né, socializar, né? O game ele tem ali todo um contexto de entretenimento que facilita com que, né, relações aconteçam, informações sejam passadas, né, cultura seja formada ao redor, né, desse território. Isso é super rico, né, quando a gente fala de socialização e educação, né? Então, a gente tem, né, o game, ele é uma atividade coletiva, né? Seja o momento de jogar, né, que você joga com seus amigos, mas tem uma sensação de pertencimento, né, que hoje é uma das principais motivações para a gente jogar, ter essa coletividade, né, essa sensação de que você faz parte de algo, que você torce por um time, que você faz parte de uma comunidade, né? Então, 60% dos gamers dizem que falam constantemente sobre jogos com seus amigos, né, com seu grupo mais próximo. A gente tem 43% dos gamers que falam que participam de comunidades online, de fóruns de discussão, que mantêm
né, presente e se conectado a uma comunidade através dos games. 71% dos gamers já fizeram amigos jogando, né? E até encontraram pessoas, né? Encontraram essas amizades presencialmente, amizades que nascem no game. Quando a gente olha, né, pro tempo que a gente passa jogando, a gente vê um outro valor dos games também, né? Então, é um tempo muito de qualidade ali, né? Então, e a gente tem de vários perfis, né? Desde os que jogam, né? Entre 2 a 4 horas por semana, o que já é um tempo, né, de qualidade dedicado. E a gente tem 20% dos gamers que jogam de 2 a 4 horas por semana. 15,9% dos gamers jogam entre 6 a 8 horas por semana. 19% jogam entre 8 a 20 horas por semana. É um assunto, um território, um hobby que realmente está na rotina, né, do dia a dia. Bom, a gente viu aí alguns números do segmento e eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente a diferença do cenário de esportes aqui no Brasil e internacionalmente. Eu acredito que o cenário do esporte no Brasil está muito ainda relacionado a eventos, a grandes eventos. E se você for ver, por exemplo, o NA, que é o dos Estados Unidos, ele já tem uma gestão esportiva muito parecida com os esportes tradicionais. Eu tenho total certeza que no momento em que o Brasil acordar de que a gente pode ter o evento e a gente pode ter o alto desempenho, a gente tem grandes jogadores, a gente tem grandes ordens que mobilizam multidões aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Nós temos a PEN, nós temos a Loud. Então, no momento em que a gestão esportiva foi entendida como um fator determinante no alto desempenho, e esse alto desempenho vai levar os nossos jogadores a título de ídolos internacionais, eu acho que esse seria o meu melhor desejo para o esporte nacional. Perfeito, Luciana, muito obrigada por ter dividido um pouquinho da sua trajetória profissional, enfim, dos conceitos do livro com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. A geração gamer não é apenas uma geração que joga, é uma geração que cria, transforma. Seja dentro de casa, na escola ou no cenário competitivo de esportes, talvez a melhor forma de você apoiar a geração gamer seja apertar o start e jogar junto. E eu não tô falando literalmente de jogar. Às vezes é uma coisa simples, é abrir um diálogo com esse jovem. Foi sobre isso que a gente conversou hoje e eu espero você no próximo episódio de Esse Jogo Não Tem Pausa.